Oi, Little Monsters! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre textos dissertativos, que foi o nosso tema da aula da semana passada. Esses textos são aqueles que defendem uma ideia ou falam sobre algum determinado assunto, apresentando argumentos sobre esse assunto. Textos dissertativos seguem uma estrutura pré-definida. Isso quer dizer que toda vez que a gente vai escrever um texto dissertativo, a gente precisa obedecer essa estrutura. Essa estrutura é dividida em 3 partes. A primeira parte é a que a gente chama de introdução. A introdução é o primeiro parágrafo do texto e ela apresenta o tema, que é o nosso assunto, e a ideia que vai ser defendida no nosso texto ou que vai ser abordada no nosso texto. A segunda parte do nosso texto é chamada de desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente vai, adivinha, desenvolver o que foi apresentado na introdução. A gente vai falar sobre o nosso tema e sobre a tese que a gente defende acerca desse tema. E a última parte do nosso texto é chamada de conclusão. Na conclusão, a gente finaliza o nosso tema do nosso texto e a gente retoma tudo o que foi dito no primeiro parágrafo, na nossa introdução. Textos dissertativos podem ser de 2 tipos diferentes. Eles podem ser chamados de textos dissertativos argumentativos ou eles podem ser chamados de textos dissertativos expositivos. No primeiro tipo, no texto dissertativo argumentativo, a gente tem um tema, um assunto que vai ser falado, e a gente tem uma ideia, uma tese que vai ser defendida. Esse é o texto que é cobrado, por exemplo, em provas como o Enem. Um exemplo de tema é a pobreza no Brasil. E um exemplo de tese é que o Brasil não é pobre, ele só tem uma má distribuição dessa renda que fica concentrada na mão de poucas pessoas. Outro exemplo de textos dissertativos são os textos expositivos. Nesse tipo de texto, a gente não tem uma tese que vai ser defendida, mas eles são textos informativos, eles falam sobre um assunto, apontando os dados sobre esse assunto e lados positivos e negativos sobre ele. Um exemplo desse tipo de texto são os textos jornalísticos. No material de apoio de vocês, há exemplos para a gente relembrar esses 2 tipos de texto e há uma proposta de redação para vocês fazerem. Obrigada e bons estudos. Até mais!